Olha, a gente tem visto aí muita chuva em Belo Horizonte, muitos problemas. Aliás, não só a questão da chuva que tem estragado muitos carros, tem a questão de assalto, de roubo, a situação está complicada. Então, eu vou mostrar para vocês uma situação que você pode ficar com mais tranquilidade na sua vida. A proteção veicular. E proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa, furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza também. Assistência 24 horas e tem muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte 54, Jardim Riacho, em Contagem. Ou ligue o número 3306 9000. 3366 9000. 33989000. 33989000. Olha, está mal escrito, hein? 33989000. Pode ligar agora que tem gente lá para te atender. Muito bem. Coloque na tela, por gentileza, novamente, o que aconteceu no jogo de ontem, Vasco da Gama e Cruzeiro. E eu coloquei, fazendo uma análise do jogo, o jogo em andamento, que o Cruzeiro estava jogando mal. O Cruzeiro era um time ruim, mas em compensação o time do Vasco era pior ainda. E o Cruzeiro não conseguiu vencer. Mas eu achei que o Vasco foi muito inteligente na estratégia de jogo. O Vasco, sabendo que o Cruzeiro tem dificuldade de criar as jogadas, baixou um pouco as linhas, entregou de fato a bola para o Cruzeiro e falou, joga. O Cruzeiro não sabe jogar e quando o Vasco saía, jogava um jogo muito vertical. Precisava de muitos poucos passes para poder chegar no gol do Cruzeiro e quando chegava, chegava bem. Eu achei a marcação do Cruzeiro muito confusa, uma marcação ali mesmo com os três volantes não sabiam se tinham que marcar o zona, espaço, ou se tinham que perseguir o adversário. Às vezes um atleta, o Rossi, por exemplo, ele puxava a marcação, levava 1-2 do Cruzeiro, desmontava a linha toda. Então, assim, apesar do Vasco não estar brilhante, eu achei que acertou na estratégia ali, podia ter vencido até por mais. Esse pênalti que assustou a todos, na verdade, não aconteceu. Não foi. Né? O Vasco até reclama de um outro lance primeiro, que aí vai ficar a dúvida se foi falta do Egídio em cima do Rossi, se foi fora ou foi dentro da área, porque tem um tranco. O juiz não marcou, o VAR revisou e mandou seguir o lance. Que foi falta, eu não tenho dúvida. Agora, fica essa dúvida que se foi dentro ou fora da área, mas o juiz também preferiu não marcar. Eu tive a impressão, na minha visão, né, assistindo lá em casa, que teria sido em cima da linha. Pois é. Depois tem um frame que mostra que o começo do empurrão... Então, assim, é muito de interpretação, mas que foi falta, que o juiz deveria ter marcado no mínimo a falta, nem que fosse fora da área, isso também não se tem dúvida. Mas chama a atenção, dentro disso que o Caio falou, da dificuldade de marcação. O gol do Vasco, o Cruzeiro tem chance, reclama de uma falta no Ariel Cabral, mas o Cruzeiro teve chance de matar a jogada, o Henrique teve chance de fazer a falta. Não estamos defendendo a violência, mas a falta é um recurso que faz parte do jogo. E quando você tem seus volantes correndo em direção ao seu próprio gol, então é porque alguma coisa deu errado na marcação. Quando você tem que voltar correndo, é o último recurso fazer a falta, faz a falta. O Guarim, que é um cara que tem um bom chute de fora da área, chegou com a liberdade para finalizar e fazer o gol. O Ederson, que é um ótimo volante. Quantas vezes o Ederson jogou nesse esquema com 3 volantes desde que ele subiu para o profissional? Eu não me lembro do Cruzeiro jogar com 3 volantes. Aí você pega um cara que está subindo agora, que ainda está se adaptando a essa questão do time principal com muita tranquilidade. Ele tem jogado bem, até deu uma caída nos últimos jogos, mas é natural. E ali você não tem tempo de ensaiar essa formação com 3 volantes e coloca um jogador para enfrentar um time que o Vasco é ruim tecnicamente, mas o Vasco é um time bem treinado pelo Vanderlei. É um time que tem estratégia. O Vanderlei conhece a característica dos jogadores e sabe o que esse Vasco pode dar a ele e ao torcedor. Então, foi um esquema, uma tentativa do Adilson, mas que deu muita margem para o Vasco, como o Caio falou. Deu a bola para o Cruzeiro não sabia o que fazer com ela e o Vasco, se fosse um pouquinho melhor, teria feito mais gols. Agora, uma esperança, Caio, que o Cruzeiro tinha, o torcedor do Cruzeiro tinha, era no Ederson, que está sendo substituído. Foi pelo segundo jogo consecutivo. Caiu de produção, o que está acontecendo, finalmente? A questão é de sistema, né? Fica mudando muita estratégia de jogo para jogo, mudando de treinador e às vezes o cara, o jogador, ele tem que interagir com o outro, né? São as características de cada atleta que elas vão criar uma interação e a partir dali vai criar uma organização coletiva no time. A partir do momento que a organização coletiva do time também não está funcionando e as características não estão sendo integradas, não estão sendo estrategicamente bem trabalhadas para o time desempenhar, naturalmente que as peças individuais vão cair de produção. Agora, passado esse jogo, o Cruzeiro nem volta a Belo Horizonte, vai para Porto Alegre, né, enfrentar o Grêmio. E aí? E o Grêmio lá? O que significa o Cruzeiro, a necessidade da vitória? O Cruzeiro enfrentar um adversário
que vai jogar completo. Eu disse ontem, disse hoje, aliás, aqui que o Renato, na declaração dele, pareceu muito mais irônico do que realista, do que sincero, né? Como é que fica essa situação? Joga que time? Muda de novo? Volta os antigos? A exceção, claro, do Neves, do Thiago Neves, que não joga mais no Cruzeiro. Qual que é a sua ideia, seu Para pensamento? esse Grêmio, Orlando, é uma tarefa mais que difícil, é dificílima. O Grêmio, além de ter um técnico dentre os melhores do país, na minha avaliação, tem um time muito qualificado. Vai brigar agora para ser o vice-campeão da temporada. E isso também impacta em premiação, importante, né? Lembrar isso. A premiação é muito boa. A diferença de 1, 2 posições, ela impacta muito em grana. E é aquela história, o Cruzeiro hoje é um time antipatizado, você usou a palavra correta. E o grande incomoda. O Cruzeiro não é só grande não, gente. O Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro é muito vitorioso. É um time que incomoda. Então vai ser um jogo complicado. Eu acho que não dá tempo de mexer mais na equipe. O Adilson, de repente, vai apostar no mesmo esquema que ele apostou contra o Vasco da Gama. Eu acho que não dá para, a essa altura da competição, querer fazer algum tipo de mudança. E agora, Orlando, você que nos assiste em casa, é na motivação, é no coração dentro da chuteira mesmo. Não tem esquema, não tem tática, é o tudo ou nada, tem que vencer o jogo. Muito bem. E que é que disse o técnico Adilson Batista, que não pôde fazer quase nada, muito pouco, talvez tenha dado um pouco mais de ânimo, porque um pouco mais de ânimo eu vi no jogo de ontem na equipe do Cruzeiro. Isso aí é inegável. Fala, Batista. Eu acho que nós tivemos um volume muito melhor, uma imposição, mais posse, criamos três oportunidades para fazer. E infelizmente não fizemos. Então é lamentar, mas reagir o mais rápido possível. Sabemos das dificuldades, do que nós necessitamos. Temos 6 pontos para jogar, estamos 2 atrás. Precisamos ir lá em Porto Alegre e fazer o jogo da vida, né, como era hoje, e continuar acreditando. Eu sei que é difícil. Existe cobrança, tem o lado emocional, mas aquilo que eu passo para eles é para que mantenham o discernimento, a concentração, a motivação, o respeito pela instituição e façam o seu melhor. Então era uma decisão, nós precisávamos competir. Eu acho que grande parte do jogo, o volume foi melhor, maior nosso. No lance do gol do Vasco, o Ariel sofreu uma falta, não fizemos a falta e tivemos uma desatenção. Então, são erros que é margem de erro 0. Agora, não dá para ficar lamentando, a gente pede desculpa ao torcedor, eu entendo a tristeza deles, eu também estou mesmo chegando ontem, né? Mas eu vi um segundo tempo que me dá esperança. Domingo. E o Cruzeiro, né, tem outro detalhe. As coisas, quando começam a complicar, vem de vez. O Cruzeiro ainda corre quanto tempo? O Cruzeiro jogou ontem um jogo desgastante, que teve que correr muito, desgastante emocionalmente falando, porque teve a necessidade da vitória, a vitória não veio. Quer dizer, hoje, um descanso pela metade, porque tem a viagem para Porto Alegre, etc., por mais perto que seja, né? E vai treinar o quê? Talvez na quarta-feira um treinamento ali, mas nem coletivo não dá para fazer. O Cruzeiro ele treina hoje, não, nas Laranjeiras, no estádio. Mas é um treinamento regenerativo, né? Não é sim, exato. coletivo, Mas de qualquer maneira tem coletivo, tá certo. Mas não chega a ser um treinamento que possa, acredito eu, na minha visão, no meu tempo de experiência, mudar alguma coisa. E vai enfrentar um Grêmio, que além de tudo isso que nós já colocamos aqui, do pensamento do Grêmio como um todo, técnico, comissão técnica, diretoria, torcida, etc., está descansando desde domingo. O Grêmio jogou no domingo à noite e deitou e rolou contra o São Paulo. Não que não tenha desgaste, mas é um outro nível de exigência. O Grêmio jogou em casa, tem essa questão, não viajou, ganhou de 3-0 do São Paulo, com uma certa tranquilidade, tem jogadores voltando, o Matheus Henrique volta agora para jogar, o Tardelli, que estava suspenso também, volta para esse jogo, é um jogador que tem ligação com o Atlético, é uma motivação a mais também, além disso, pensando nos atletas. E assim, dessa entrevista do Adilson, eu concordo com ele que o time competiu um pouco mais do que vinha competindo, mas ainda muito aquém de um time que está numa situação desesperadora como essa. E se com essa mobilização toda o Cruzeiro não conseguiu agredir e vencer o Vasco, que com todo respeito ao time atual do Vasco é muito limitado,
O que vai ter que fazer o Cruzeiro para agredir, pontuar e, quem sabe, assim, na melhor de todas as hipóteses, vencer o Grêmio em Porto Alegre? O Grêmio é um time muito melhor e ainda para completar essa questão toda que joga contra o Cruzeiro neste momento. Depois daquela goleada que o Renato e os comandados dele sofreram para o Flamengo, a intenção do Grêmio é mostrar todo o jogo que aquilo foi um deslize, que o Grêmio é um dos melhores. Então vai querer terminar a temporada lá em cima. Muito bem, meus amigos, agora eu quero falar da Pedrinho Baterias, que há 52 anos é líder no mercado. É absolutamente a primeira colocada no mercado de baterias em BH. 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança e com conforto. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion e em breve Contagem. Em breve não, já está em Contagem, na Avenida José Faria da Rocha, 1093. Inaugurada a loja Pedrinho Baterias, aí na minha querida Contagem, Avenida José Faria da Rocha, 1093. Baterias de carros a caminhões, os melhores preços, as melhores marcas. Pedrinho Baterias, não dorme. Plantão vai até às 2 horas da manhã. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro. Escolha a loja mais perto de você para a sua comodidade. Bom, um detalhe, o Cruzeiro, Caio, meus companheiros, meus amigos, Guido, tem um detalhe, vai jogar na quinta-feira já sabendo o resultado de quarta, Guido. Sim. Isso é pior ou é melhor? Orlando, teoricamente é melhor, né? Porque você já sabe o que você tem que fazer. No entanto, ao Cruzeiro resta vencer. Eu acho Mas pior. já tem umas 3, 4 rodadas seguidas que o Cruzeiro já entra já sabendo, Sim, né? tem Então, acontecido. Orlando, a título de curiosidade, o Alan comentou, e você também é um pouco atrás, aquele lance do Egídio Rossi, na câmera lenta, o Rossi ele tá com o pé dentro da área. Isso. E aí eu fui buscar, porque eu também falei, poxa, mas ele tá dentro da área. E é muito interessante o que a regra diz. A regra diz o seguinte, se você tiver com um pé dentro e um pé fora, é pênalti se você for derrubado pelo pé que tá dentro. Se for pelo pé que tá fora, não é pênalti. E no caso em questão, há um tranco nas costas. As costas estão do lado de fora da área. Interessante isso, a colocação sua foi muito boa. Isso ficou na minha cabeça ontem, numa dúvida muito grande. Eu falei, e aí, como é que marca? Se o cara tá com o pé, grande esclarecimento. Mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Aí vamos falar do Clube Atlético Mineiro. Fique ligado.